E se Deus não? Mensagem 5. O amor de Deus, segunda parte. Nas últimas 4 mensagens, a nossa ideia central trabalhada foi: quando não confiamos em Deus, nós duvidamos de sua soberania e questionamos a sua bondade e sabedoria. E trabalhamos essa perspectiva de que nosso desconfiar de Deus não apenas nos faz questionar esses atributos de Deus, soberania, amor e sabedoria, mas também que isso é pecado, desagrada e entristece o Espírito de Deus, uma vez que estamos dependendo de sentimentos e colocando de lado tudo que a palavra de Deus nos ensina e nos assegura justamente sobre a soberania e o amor de Deus e sua sabedoria também. Nesta série que chamamos de E se Deus não? Nós estamos aprendendo que, se tivermos uma noção bíblica da soberania, da sabedoria e do amor de Deus, e essa noção virar massa de nosso sangue, virar estilo de vida, fará com que passemos pela adversidade, repito, momentânea ou prolongada, saindo dela mais semelhantes à imagem de Jesus Cristo e mais participantes da santidade de Deus. E nós certamente estaremos cumprindo com isso o nosso propósito de vida, conforme diz Efésios 1:12. O propósito de Deus é que nós louvemos a Deus e lhe demos glória. Com isso fresquinho aqui na nossa mente, na última mensagem nós começamos a tratar desse terceiro atributo de Deus, seu amor. E percebemos pelas Escrituras que quando conhecemos, primeiro, o amor de Deus demonstrado na cruz, segundo, o amor paterno de Deus, terceiro, a nossa união com Cristo. E quarto, a soberania do amor de Deus exercida em nosso favor. E nós vimos que, ao passar pelas adversidades, além disso, possibilitar de nós sermos mais semelhantes à imagem do Senhor Jesus Cristo, mais participantes da santidade de Deus, Ele evita com que nós vivamos inseguros com relação a Deus, com relação à vida, e evita com que pequemos. Hoje nós queremos entrar um pouquinho mais fundo na parte mais prática desse conhecimento do amor de Deus. Nós queremos, com o perdão do eufemismo, saborear o amor de Deus um pouquinho mais. Voltando ao contexto em que estamos inseridos, que descrevemos na primeira mensagem, de nós vivemos num mundo sombrio, com guerras que dizimam populações indefesas, mundo de desesperança, mundo repleto de corrupção, daqueles a quem elegemos e que, na maior cara de pau, no maior descaramento, me perdoem a expressão, continuam a nos roubar de segurança, de emprego, de educação, de transporte, etc, etc. Mundo mergulhado numa tremenda inversão de valores, que até quem não conhece o temor de Deus chama de esquizofrenia social. Nós mencionamos que se focarmos os olhos nisso, e é exatamente o que Satanás quer que façamos, nós acabamos nos enxergando como vítimas do destino cruel da natureza, das injustiças de outras pessoas e de adversidades que ocorrem sem qualquer motivo racional. Aí nós cedemos à chamada autocomiseração, o dó de si mesmo, que nada mais é que um foco excessivo em nós mesmos, com expectativas irreais de como a vida nos deve tratar. Quando percebemos pelo Espírito de Deus que estamos sendo tentados nesse rumo, precisamos estar firmados sobre a rocha, que é a palavra de Deus, as verdades nela contidas, justamente para não edificarmos nossa vida sobre alicerce inseguro, conforme ensinou Jesus no final do Sermão do Monte, lá em Mateus 7. Alicerce que na hora da tormenta gera desastre. Jesus disse: quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Isso porque as chuvas, as inundações e os ventos que castigam nossa vida, eles vêm para todo mundo. Para quem não conhece a Deus pessoalmente, por meio de Cristo, e para quem já possui um relacionamento pessoal com Cristo e que edifica a sua vida sobre a palavra de Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme.
Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Será que nós duvidamos das palavras de Jesus? E nós preferimos crer num desses falsos mestres que andam por aí pregando o evangelho da prosperidade para milhares que enchem suas igrejas, que podem até se chamar de evangélicas, mas que pregam um outro evangelho e não o evangelho de Jesus contido na Bíblia? Sua vida e a minha vida e a de todos, absolutamente todos os seres humanos, passará por chuvas, inundações e ventos que a castigarão. A questão é sobre que alicerce essas vidas estão sendo firmadas. Porque quem edifica sobre o que a palavra de Deus ensina, a promessa é de que a sua vida não cairá. Ela foi construída sobre rocha firme, ela ficará firme. Já quem edifica a sua vida sobre todo e qualquer fundamento que não o ensinamento de Cristo Jesus, essa vida cairá com grande estrondo. Em outras palavras, será desastre, calamidade, destruição. E Jesus acrescenta que tudo isso acontecerá com grande estrondo. Pois bem, se conhecemos pelo que a Bíblia nos ensina, a abrangência da soberania de Deus, as duas primeiras mensagens dessa série, se estamos convictos de quão grandes são as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, Romanos 11:33, a terceira mensagem desta série, e se estamos completamente tomados pela certeza do amor de Deus por nós, seus filhos, repito, os que um dia colocaram a sua confiança exclusivamente no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício por nós na cruz. A partir da mensagem anterior a essa, permita-me convidar você a degustar um pouquinho mais desse amor de Deus. E essa degustação vai ser de 4 componentes do amor de Deus que nós queremos saborear. Primeiro componente, é um amor que não falha. Em Romanos 8:38 e 39, nós lemos: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É evidente que a nossa fé irá vacilar com frequência. Nós somos pó, como a Bíblia diz. Vez por outra seremos capazes de questionar a sabedoria de Deus, questionaremos momentaneamente a bondade e o amor dele, conforme ilustrei na mensagem passada, a meu próprio respeito, com meu próprio exemplo. Mas fato é que Deus é incapaz de nos abandonar, pois somos seus filhos numa bendita união com seu Filho, conforme já constatamos. Não há como sermos excluídos da presença de Deus. João coloca um ponto final nessa crença de que é possível sermos excluídos da presença de Deus, uma vez que nos tornamos seus filhos. O texto bíblico diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. E ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mas apesar de textos como esse, podemos nos sentir excluídos da segurança do seu amor quando damos guarida à dúvida, à falta de fé em nosso coração. E repare que eu usei o termo sentir. Olha aí os nossos sentimentos dando as cartas mais uma vez. Isaías fala do povo de Deus como quem questionou o amor de Deus. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. A isso Deus responde com veemência no versículo seguinte: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Deus lança a mão do laço humano mais íntimo possível, de um bebê sendo amamentado por sua mãe, para ilustrar o amor dele por nós. Mas mesmo a melhor ilustração do amor humano é falha.
insuficiente para demonstrar o amor de Deus por seus filhos, porque conforme nós temos visto com espanto em anos recentes, há mães que amam mais a si mesmas que a seus recém-nascidos, que elas deixam eles abandonados num cesto de lixo ou debaixo de uma ponte. Até mesmo o maior exemplo de amor humano, vez por outra falha, mas o amor de Deus não pode falhar. João Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: em resumo, o profeta descreve o cuidado inimaginável com que Deus cuida incessantemente da nossa salvação, para que possamos estar completamente convictos de que Ele jamais nos abandonará, embora possamos ser afligidos por inúmeras e grandiosas calamidades. Um segundo componente do amor de Deus que precisamos saborear para que nós passemos pelas adversidades com a atitude correta é que o amor de Deus não se esgota. Em Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias personifica a nação de Judá depois da sua destruição através do exército babilônico. Judá, mais do que ninguém, devido à sua idolatria e sua malignidade, poderia se sentir excluída da face de Deus. Jeremias escreve como quem sentia pessoalmente a aparente alienação de Deus nos versículos de 1 a 20, que terminam com a seguinte afirmação: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Se Jeremias, no capítulo 38 de sua profecia, foi jogado numa cisterna com a anuência do rei Zedequias, imediatamente antes dos babilônios tomarem Jerusalém, cisterna em que ele ficou atolado na lama, agora, algum tempo mais tarde, rememorando toda a dureza e o pecado do povo e a mão de disciplina de Deus que desceu pesada, Jeremias também atingiu o fundo do poço. Só que dessa vez, pessoalmente, emocionalmente e espiritualmente. E é o que retrata os primeiros 20 versículos do capítulo 3 de Lamentações. Mas, de repente, o sentimento de Jeremias muda drasticamente quando ele escreve o versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Aí segue-se um dos textos mais belos das Escrituras. Texto que, confesso, assim como já serviu de esperança e encorajamento a incontáveis cristãos ao longo da história, faz o mesmo comigo quando orando com a minha esposa, ela faz me relembrar dessas tremendas boas notícias, pois ela gosta de citar essa verdade nas suas orações. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por que de repente, de tão deprimido e down que estava Jeremias, ele de repente parece sair da sua cisterna emocional? É porque ele tirou os olhos das circunstâncias e fixou-os no amor inesgotável do Senhor. Ele não havia sido excluído da face de Deus, nem mesmo aquela nação idólatra em seu pecado tão vil havia sido excluída do amor de Deus. Enquanto Deus disciplinava Judá via cativeiro de forma severa, ele jamais deixou de amar Judá. E nós precisamos enxergar nossas situações adversas através desse filtro do amor de Deus, em lugar de enxergar o amor de Deus pelo filtro das circunstâncias, como é tão comum nós fazermos por sermos pecadores. Mais uma vez, através do que aconteceu aqui com Jeremias, nós temos comprovação do Salmo 119, 11. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Em lugar de pecar, persistindo no olhar para as circunstâncias e com isso pecar ao ceder à tentação de duvidar do amor de Deus, através da palavra entesourada em seu coração, ele acabou proferindo, através da inspiração do Espírito Santo, um dos ensinamentos mais preciosos que temos nas Escrituras sobre o amor inesgotável de Deus. Terceiro componente do amor de Deus que precisamos saborear para que passemos pelas nossas adversidades com a atitude correta. Um amor que se manifesta na disciplina.
O fato da Bíblia nos ensinar que o amor de Deus é inesgotável e é constante, não implica em que não devamos esperar passar por adversidades. Quem ensina isso é falso mestre, não conhece as Escrituras. E só consegue convencer quem não está interessado em conhecer o verdadeiro amor de Deus revelado nas Escrituras. O autor de Hebreus nos assegura que a disciplina de Deus, na forma de adversidade, é prova do amor dele para conosco. Meu filho, diz o texto, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. É muito comum acharmos, talvez pelo estereótipo mundano de amor que acabamos absorvendo deste mundo, seja por quais vias for, que os sinais de amor estão somente presentes nos momentos de alegria, quando tudo corre bem. Novamente, é Philip Hughes quem nos ilumina. Ele diz: a disciplina não é a marca de um pai duro e sem coração, mas de um pai que se encontra profunda e amorosamente interessado no bem-estar de seus filhos. O autor de Hebreus, ele deixa muito claro que a disciplina dói. Esse é o objetivo dela. Ela não atingiria seu propósito se não doesse. E Deus, por causa da sua sabedoria infinita e seu amor perfeito, Deus jamais nos disciplinará além do que precisamos. Ele jamais permitirá a existência de qualquer adversidade em nossa vida que deixe de ser para o nosso bem. Nós podemos estar certos de que jamais sofreremos sem um propósito. Eu ouvi uma ilustração disso, de um pregador indiano que eu tive o privilégio de interpretar muitos anos atrás, que ilustra bem esse ponto. Falando de nós como sendo pedaços de barro e tratando daquele ser humano que deseja ser semelhante à imagem de Jesus Cristo, que almeja ser mais participante da santidade de Deus, ele narrou um hipotético diálogo entre esse pedaço de barro e o divino oleiro. Mestre, torna-me semelhante ao teu filho. Ah, vai ser um processo demorado. Doloroso, responde o oleiro. Ah, mas se de um simples pedaço de barro podes tornar-me útil, parecido com teu filho, eu aguentarei, responde convicto aquele pedaço de barro. Então o oleiro começa a trabalhar o barro. Ele o coloca naquela tábua redonda giratória e começa o moldar inicial. Com o movimento giratório, a força centrífuga empurra as impurezas para fora e aí o oleiro para, remove as impurezas e recomeça. A certa altura, tantas impurezas removidas que a estrutura do vaso fica comprometida e ele se estraga nas mãos do oleiro, como diz Jeremias 18. Paciente e artesanalmente o oleiro começa de novo, moldando o barro a partir do zero. Finalmente o vaso está moldado e se acha pronto. Mas aí o oleiro diz: vaso de barro, você está moldado, mas agora falta o forno. É necessário para você adquirir a têmpera ideal, para tornar-se utilizável, útil. O calor parecerá insuportável. Você terá a impressão que eu me esqueci de você, mas não tenha medo. Não perca as esperanças. Eu controlo o forno. Nem um grau a mais do que o estritamente necessário. Nem um minuto a mais do que o estritamente indispensável. E a porta do forno se fecha. O tempo passa. O calor vai aumentando. A confiança daquele vaso de barro, conforme o oleiro previra, começa a ficar abalada. Ele pensa: senhor oleiro, será que eu não estou aqui esquecido? O calor está quase insuportável. Eu já estou aqui há muito tempo. E o calor continua aumentando. E aquele vaso de barro começa a ficar com medo de rachar. Mas ele se fortalece lembrando daquilo que ele ouviu. Nenhum grau a mais do que o estritamente necessário. Nenhum minuto a mais do que o estritamente indispensável. Eu sou quem controla o forno. E quando ele está prestes a perder as esperanças,
ele contempla pelo visor do forno as mãos que controlam o forno. São aquelas mãos que foram perfuradas lá no Calvário. Finalmente o forno se abre. O oleiro retira o vaso, limpa as cinzas e o vaso agora está pronto para ser usado. É nesse contexto que em Lamentações 3,33 nós lemos que Deus não tem prazer em afligir as pessoas e nem lhes causar tristeza. Embora Deus não se deleite em nossas adversidades, Deus não nos poupará daquilo que precisamos para crescer mais e mais semelhantes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Crescer mais e mais participantes da sua santidade. É a nossa condição espiritual imperfeita, o pecado que ainda habita em nós, que torna essa disciplina necessária. Isso não quer dizer que toda e qualquer adversidade que nos acomete não possa estar relacionada com algum pecado específico que cometemos. Todo cristão tem a tendência de subestimar a sua pecaminosidade residual, aquela que habita no seu coração ainda. Nós nos negamos a enxergar o tamanho do nosso orgulho, as nossas ambições egoístas, a nossa teimosia, a nossa autoconfiança carnal, a nossa falta de amor, a nossa autojustificação, a falta de confiança em Deus. Mas Deus enxerga tudo isso. Fato é que a adversidade deixa tais disposições pecaminosas bem mais claras para nós. Assim como o fogo refinador do ouro derretido traz as impurezas à superfície. Mesmo que não consigamos discernir o bem espiritual específico, que está sendo gerado na nossa vida por meio de uma adversidade específica, Deus estará lidando com uma necessidade óbvia de caráter que você e eu possamos ter. Deus age por meio de nossas adversidades para nos capacitar em tudo o que precisamos para fazer a vontade dEle, diz Hebreus 13:21. Mais um ingrediente do amor de Deus que precisamos saborear. Um amor caracterizado por misericórdia. Em toda a Bíblia, uma das características mais marcantes do amor de Deus é sua misericórdia, sua compaixão. Salmo 32:10 diz: o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Deuteronômio 5:10, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Salmo 103:17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E nós já lemos antes Lamentações 3:22, suas misericórdias são inesgotáveis. E mais ao final desse mesmo texto que nós acabamos de analisar em Lamentações, no versículo 32, ele diz, embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. E já que o amor de Deus não pode falhar, é inalterável e constante, ele permitirá em nossa vida apenas a dor e a aflição que opere para o nosso bem. Sempre temos a certeza de que Deus demonstrará sua compaixão. Isso significa que até mesmo o fogo da aflição será temperado com a sua compaixão, sua misericórdia, que brota do seu amor infalível. Nossa aflição estará sempre acompanhada do consolo de Deus. Último componente do amor de Deus que nós precisamos saborear para que passemos pelas adversidades com a atitude correta. A certeza da presença do Senhor conosco. O amor de Deus não falha, não se esgota, se manifesta na disciplina, se caracteriza por misericórdia. Em outras palavras, a graça de Deus é sempre suficiente. Mas as boas notícias não param por aí. Ele está sempre conosco em nossas adversidades. Ele não se limita a enviar 10 quilos da sua graça pelo SEDEX celestial para que suportemos as dificuldades. Ele mesmo vem em nosso auxílio. Ele nos diz, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Isaías 41:13. Em Isaías 43:2, Deus declara, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal.
é Deus prometendo bastante especificamente estar conosco em nossa dor e aflição. Ele não nos poupará das águas de sofrimento, do fogo da adversidade, mas Ele atravessará tudo isso conosco. Mesmo quando as águas e o fogo forem trazidos pelo próprio Deus à nossa vida, Ele ainda assim passará por eles conosco. Boa parte das promessas de Deus que temos foram dadas primeiramente à nação de Judá. Durante a época da decadência espiritual nacional, através dos profetas, Deus sempre alertou o povo acerca do juízo iminente, por se recusarem a ouvir a voz amorosa de Deus. Mas mesclado com essas advertências, há promessas incríveis que Ele sempre estaria com o povo. Deus disciplinou o seu povo. Ele fez seu povo passar pelo juízo por sua desobediência, incredulidade e idolatria. Mas Deus jamais o abandonou. Deus esteve tão literalmente com seu povo em meio ao juízo que Isaías declarou: em todo o sofrimento deles, Ele, Deus, também sofreu. Isaías 63, 9. Independentemente de qual seja a natureza ou a causa da nossa adversidade, Deus passa por ela conosco. Via de regra, é exatamente no meio da nossa adversidade que nós experimentamos as manifestações mais palpáveis do amor de Deus. Paulo expressou isso muito bem, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Segundo aos Coríntios 1:5. Eu tenho um amigo que muitos anos atrás viu seu filho pequeno na época sofrer um acidente que o deixou tetraplégico. Certo dia, quando esse filho já era moço e vivia na cama, eu perguntei a esse amigo se ele passaria de novo por tamanha provação. A resposta dele foi tão franca quanto reveladora. Passar de novo eu não sei se eu aguentaria, mas não troco tudo o que aprendemos. E quanto mais real Deus se tornou para nós através de toda essa situação, por nada nesse mundo. A graça de Deus sempre será suficiente. Seu amor sempre será adequado, não importa a adversidade. Nada pode nos separar do seu amor. Nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. O amor de Deus que não falha, que não se esgota, que se manifesta na disciplina, que se caracteriza por misericórdia e que faz com que Deus sempre esteja ao nosso lado na provação, nas adversidades, é um fato confirmado reiteradamente na Bíblia. Quer acreditemos nisso ou não. Nossas dúvidas não são capazes de destruir esse amor. Assim como a nossa fé é incapaz de gerar esse amor. Ele se origina na própria natureza de Deus, que é amor. E flui até nós, seus filhos, através da nossa união com Jesus, seu Filho amado, como vimos na última mensagem. Mas o experimentar, o desfrutar desse amor e do consolo que Deus deseja nos proporcionar, depende de crermos no que as Escrituras revelam sobre esse amor. Quando permitimos que dúvidas a respeito do amor de Deus sejam acalentadas em nosso coração, seremos certamente privados do consolo do seu amor. Certamente não é isso que você quer, é? Encerramos essa breve série chamada E se Deus Não? E nós fazemos isso esperando que os estudos que aqui tivemos juntos tenham feito bem à sua alma. Esperamos que você, ao chegar ao final desses estudos, esteja convicto da soberania, da sabedoria e do amor de Deus. E que esses atributos de Deus convivem muito bem. E quando nós assimilamos esses atributos de Deus, já estudados inicialmente na série Deus segundo Ele mesmo, e repassados agora mais em detalhes no contexto da adversidade que enfrentamos, fica bem mais fácil passar pelas provações. Fica bem menos tenso, menos complicado resistirmos às tentações que nosso inimigo, o diabo, colocará diante de nós. E quando essa assimilação é devidamente feita, quando ela se torna massa do nosso sangue,
O produto certo disso é que você e eu sairemos dela mais semelhantes à imagem de Jesus, mais participantes da santidade de Deus. E certamente estaremos cumprindo o nosso propósito de vida. O propósito de Deus é que nós louvemos a Deus e lhe demos glória. Que Deus encoraje a sua vida nesse rumo, é a minha oração. Que Deus lhe abençoe, meu querido, minha querida.